Oi pessoal, nós vamos para a aula 5 ou para a nossa reflexão, para o nosso quinto encontro. Quando a gente discute um dos pontos interessantes do pensamento é como que ele se situa na realidade presente, né? Nas coisas que estão acontecendo agora, por exemplo, né? Nós estamos aqui nesse ambiente, numa sala, quer dizer, na verdade, num quarto que foi transformado em escritório, né? Então, o meu corpo está aqui presente, nesse exato momento. E o meu corpo e o pensamento. Eu vejo as coisas, eu posso sentir as coisas, eu posso tocar, eu sei mais ou menos onde as coisas estão, eu consigo identificar as coisas, e também eu consigo identificar o tamanho delas, eu consigo identificar a distância, né, de onde as coisas estão em relação a mim, sempre em relação a mim, né? Então, existe um ambiente no qual eu devo me situar, né? Então, o pensamento, ele faz essa operação, ou essas várias operações, né? Profundidade, distância, tamanho, peso, cor, não é? Há uma riqueza, uma multiplicidade, uma diversidade de formas, não é? E eu sei onde essas coisas estão. Só que são muitas coisas, ou que a gente pode chamar de muitos objetos, né? Aqui, nesse recinto, a gente pode contar pelo menos 1.000, 1.500 objetos que estão aqui, se eu for contar um por um, ou até mais, né? Então, o meu corpo divide esse espaço com todos esses objetos, né? Aparentemente, eu sou o senhor desses objetos. E quando eu digo que eu sou o senhor desses objetos, eu digo que, de alguma forma, eu tenho domínio sobre esses objetos. Eu posso mudá-los de lugar, eu posso organizar esses objetos, e eu dou nome para esses objetos. Eu sei o que eles significam. Só que esses objetos todos, eles não falam diretamente para mim, né, de imediato. Não é? A minha atenção, ela não é uma atividade geral, mas ela é uma atividade específica. Então, eu estou aqui com o meu olhar direcionado à câmera aqui do celular, onde nós estamos gravando. Todas as coisas estão em volta de mim, na minha frente, atrás de mim, né? A minha atenção, ela sempre se fixa em algo que eu escolho. Então, o meu pensamento escolhe alguma coisa para ter atenção, enquanto todas as outras permanecem. Todos esses objetos permanecem aqui, estão presentes, ao mesmo tempo em que eu falo e eu direciono a minha atenção para a câmera. Mas não só para a câmera, para aquilo que eu estou falando, para aquilo que eu estou expondo. O que isso significa? Significa que a atenção, ela nunca é uma atividade que possa abarcar, abranger tudo isso que eu estou aqui nesse exato momento compartilhando. Tá?
Então, se contar o recinto, as paredes, o teto, o piso, os livros, as estantes, tudo, né? As mesas, os computadores, mas eu sempre vou me fixar num ponto, enquanto todo o resto continua periférico na minha atenção. Isso é importante. É por isso que não é uma atividade geral, é sempre uma atividade, desculpe, é sempre uma atividade específica. Fundamentalmente, trata-se de trazer essas coisas todas, esses objetos todos, essas formas, esses conteúdos todos aqui presentes, mas de forma periférica. É como se eles estivessem aqui sem que eu precisasse deles. Aí eu me viro, por exemplo, agora para a luminária. Então eu estou aqui vendo uma luminária que vocês não estão vendo, depois eu posso até mostrar a luminária para vocês, mas o que importa é que agora eu me direcionei para a luminária. E assim é sucessivamente com o meu pensamento e onde eu estou. Só que isso não é suficiente. Se a gente observar um pouco mais, a gente vai ver que muitas vezes, quando a gente está com a atenção voltada para algo específico, o nosso pensamento também está fora daquilo. É muito interessante isso, porque parece que nem sempre a gente consegue ter uma atenção plena, total, absoluta. O que dificulta muito a nossa capacidade de compreensão do mundo e compreensão do que realmente está acontecendo. A nossa, não é que a nossa atenção é dispersa, a gente sempre volta a olhar para algumas coisas e nessas coisas, porque o nosso olhar também é uma tela, e nessa tela eu consigo abranger muitas coisas, mas a minha atenção sempre se volta para algo. Mesmo voltada a minha atenção para algo, o que ocorre é que a gente também se dispersa nessa atenção com o pensamento. Né? Quantas vezes a gente já não presenciou alguém, ou alguém já presenciou nós, né? Nos presenciou, por exemplo, com um olhar fixo em algum lugar, né? Nossa, estou com um pensamento fixo. Você está olhando para uma coisa, mas seu pensamento está em outra coisa. Nós temos essa capacidade de sair do lugar onde a gente está. Parece que a gente consegue sair do lugar onde nós estamos. E o nosso pensamento vai para outros lugares. Não é? Então, a atenção, ela tem essa característica. Ela se fixa, sempre num ponto. Mas isso não quer dizer que o nosso pensamento também se fixe nesse ponto. No começo, pode ser que ele se fixe, e geralmente se fixa. Né? Acontece alguma coisa, um ruído, aí eu olho para a direção do ruído. E logo em seguida eu já começo a pensar outra coisa. Né? Onde está onde está o bolo? O bolo está na geladeira. Então eu olho para a geladeira, vou até a geladeira, abro a porta da geladeira, procuro o pote com o bolo o pote com o bolo. Encontro. Né? Nessa trajetória, nesse caminho, o nosso pensamento ele pode divagar para outros lugares. Né? Então, a gente é sempre atraído pelo mundo que nos provoca, que nos... exatamente, ele nos provoca. Né? Com suas formas, com seus objetos, com suas cores, com o movimento, né? Com as coisas, com os objetos que se movem, com as pessoas que se movem. Na verdade, os objetos não se movem, né, praticamente. Né? Os objetos são movidos por nós seres humanos.
As únicas coisas que se movem estão na natureza, né? O vento que se move e aí ele provoca o movimento, por exemplo, das folhas de uma árvore, né? Ou o rio que corre e ninguém precisa empurrar a água, ele corre, ele vai no seu curso natural, né? Tirando isso, a gente é que move os objetos. E a gente põe os objetos onde a gente acha que devem ficar. Agora, tem outro detalhe importante. Nós somos provocados por esse mundo, né, composto de várias relações, e mais de 95% disso que ocorre, nós não temos domínio, né? Os ruídos, as coisas que acontecem, os objetos do jeito que estão, quando a gente entra na cidade, quando a gente entra na casa de uma pessoa conhecida, quando a gente vai na casa de um amigo ou num outro recinto qualquer, público ou privado, no banco, na padaria, no supermercado, né? As coisas estão ali, estão presentes e elas vão acontecendo. Os fatos vão acontecendo sem que a gente tenha domínio sobre isso. Então é muito difícil também manter a atenção o tempo todo, né? Os orientais acreditam que o certo seria a gente se deixar levar como um rio. E se deixar levar pelos fatos, sem tanta resistência. Então vejam, aqui entra uma outra questão, porque a gente vai trabalhar com essas quatro esferas que estão aqui: sensação, atenção, percepção e observação. Bom, eu comecei já a falar com vocês sobre a atenção, né? Estar atento é muito importante porque o estar atento me coloca no lugar onde de fato eu estou e não no lugar onde o meu pensamento no passado quer que eu esteja. Tem uma diferença nisso. O meu pensamento sempre quer que eu esteja em algum lugar do passado. No entanto, o meu presente é onde de fato eu estou. O meu imediato, o lugar agora, nesse exato momento, é onde eu estou. Não sei se é onde eu gostaria de estar, mas é onde eu estou. Isso faz uma diferença muito grande. Então vejam, a atenção, ela fica ligada à observação. Qual é, de fato, a importância da observação? E por que a observação, ela tem uma relação com a atenção? Observar é estar presente no lugar onde eu estou e me deixar ver, na medida do possível, tudo aquilo que de fato está acontecendo agora. Isso significa que a observação me coloca sempre num passo distante, como se eu estivesse me colocando um pouco fora desse ambiente, ou me permitindo que eu veja todas as coisas, enxergue todas as coisas, antes mesmo de tomar uma decisão, antes mesmo de definir, antes mesmo de fazer escolhas. Na maioria das vezes, a gente não escolhe estar em determinados lugares, mas em outros nós escolhemos. A nossa sociedade foi criando a ideia de que nós é que escolhemos o tempo todo, tudo. Não é bem assim que acontece. Eu acho que isso é um equívoco. Na verdade, nós somos colocados continuamente em situações as quais a gente não escolhe. Boas ou ruins,
satisfatórias ou insatisfatórias, prazerosas ou dolorosas. A observação, ela só é possível na relação com a atenção. E vejam como que hoje em dia tanto a nossa atenção quanto a nossa observação são extremamente dispersas. Nós somos bombardeados de todos os lados, de todos os ângulos, com sons, com imagens, com movimentos. A nossa mente fica muito confusa o tempo todo, porque na maioria das vezes o que ocorre com a gente é que a gente é obrigado a ter atenção nas coisas que a gente não quer. E a gente sofre muito com isso. Por isso que ler um livro é chato, complicado. Assistir a uma aula ou presenciar a uma exposição é complicado. Fazer uma reflexão mais profunda é complicada. Porque nós não queremos estar ali. Geralmente parece que a gente nunca quer estar no lugar onde nos colocam ou onde nos obrigam a estarmos. Do ponto de vista do pensamento, isso é recorrente, ocorre o tempo todo. O tempo todo a gente vive nessa tensão. Eu não quero estar aqui, mas eu sou obrigado. Eu não quero estar nessa aula, mas sou obrigado. Isso mostra para nós o seguinte, que na maioria das vezes não somos nós que escolhemos. Como eu disse, o nosso poder de escolha e, de fato, as nossas escolhas realizadas são muito poucas. Muito poucas mesmo. Independente se eu estou numa sala de aula virtual, se eu estou numa sala de aula presencial, ou se eu estou em alguma situação qualquer. O fato é que eu sempre estou em algum lugar. E como a gente lida com esse lugar? Como a gente vive esse lugar? Como a gente presencia esse lugar? Como a gente se coloca nesse lugar? Né? Então, a observação é a capacidade que a gente tem de enxergar aquilo que acontece. E não só aquilo que acontece exteriormente, como aquilo que pode acontecer interiormente. E o que acontece interiormente? Do ponto de vista do nosso problema e do nosso tema, é o pensamento. Será que nós temos a possibilidade de observar o que a gente pensa? Sim, nós temos a possibilidade de observar, assim como nós temos a possibilidade de observar tudo o que acontece com a gente. O observador ou a observadora é aquela que consegue entender e se colocar na situação. Se situar, tanto geograficamente, porque aqui a gente pode falar que eu estou geograficamente numa posição em relação a você, que apenas está me vendo ou me ouvindo por uma tela ou por um microfone, ou os dois. Observar, então, requer um exercício contínuo. O fato de nós sermos constantemente colocados em situações nas quais a gente não quer, então isso faz com que a nossa atenção, a gente se obrigue a ter atenção, a atentar a algo que a gente não quer, leva também a consequência inevitável da falta de observação. Por isso que nós somos desatentos, a gente não consegue ter atenção, por exemplo, numa leitura, que a gente não quer estar ali. Esse é um ponto importante.
Então as leituras ficam chatas, enfadonhas, o estudo fica chato, a vida fica chata. Porque eu sempre quero ir para outro lugar, mesmo estando onde eu estou. Eu quero que acabe rápido. Eu quero que tudo termine rápido. Mas o meu pensamento continua ali como continua fora dali. Então, será que nós podemos compreender essa perspectiva da atenção, da observação, numa relação contínua e permanente, possibilitando que a gente tenha uma abertura para aquilo que está acontecendo e a gente possa ficar atento? Ficar atento não significa obrigatoriamente e necessariamente esperar o pior. E observar é deixar que aquilo que está acontecendo aconteça e que a gente possa enxergar isso sem tanto julgamento. Se vocês leram os conteúdos das duas primeiras, dos nossos dois primeiros encontros, das nossas duas primeiras reflexões, eu trouxe um pensador indiano chamado Jiddu Krishnamurti. Ele fala sobre isso. Entre outras coisas, é muito interessante porque ele vai dizer para nós o seguinte: observe a fala do outro sem julgar moralmente. Você vai compreender muito melhor a dimensão e a abrangência disso. É que nós somos colocados continuamente, o nosso pensamento é colocado continuamente numa esfera de perigo e de ameaça. Por isso aquilo que o outro diz é sempre perigoso para nós. E nós sempre somos levados a nos proteger. Por isso que nós desenvolvemos pouco a nossa capacidade de observação. Bom, ok. E a percepção? Eu tinha falado para vocês, eu acho que numa das aulas, cheguei a mostrar, inclusive, eu acho que foi com vocês mesmo que eu mostrei um livro de um filósofo francês chamado Maurice Merleau-Ponty, em que ele faz todo um estudo sobre a percepção. Né? É esse livro aqui, ó. Fenomenologia da Percepção. Fantástico esse livro. Pois bem, perceber a gente só percebe depois que os sentidos falam. Então, vamos aos sentidos primeiro. A porta de entrada e a porta de saída na nossa relação com o mundo são os nossos sentidos. Nós absorvemos, nós experimentamos inicialmente o mundo pelos sentidos. Vivemos o mundo pelos sentidos. Os sentidos, eles nos dão a referência das nossas experiências. Né? A visão, o tato, a audição, o olfato. Quantos são? Eu sempre esqueço. A audição. Esses sentidos são essenciais porque o mundo chega até nós por meio dos sentidos. O mundo é vivido inicialmente por nós por meio dos sentidos. Onde eu estou,
o calor das coisas, o frio das coisas, o tamanho das coisas que eu consigo ver com os olhos ou tocar, a distância, os sons, enfim, o olfato. Esses sentidos, eles nos colocam no mundo e nos trazem o mundo e nos abrem para o mundo. Agora, o que ocorre é que é nessa relação com o mundo em que eu sinto, eu toco, né? Porque sentir, na verdade, é o ato que eu exerço com os meus sentidos. É isso que é sentir, né? Eu toco o mundo com os meus sentidos, então eu realizo, né? O sentir é a realização do meu corpo e da minha mente com o mundo a partir dos sentidos, com os sentidos e pelos sentidos. Os sentidos, então, são uma porta de entrada, uma porta de chegada, uma porta de saída. Os sentidos também são uma mediação e são o começo de um processo, de todos os processos. Então, sentir não é simplesmente estar no mundo, é realizar-se no mundo por meio dos sentidos. Eu estou no mundo e sei que estou num determinado lugar porque os sentidos me dão essa possibilidade. Mas o meu pensamento precisa definir aquilo que eu sinto. Né? O meu pensamento precisa definir o que é isso que eu sinto. Então, eu olho para uma coisa, ou toco uma coisa, ou cheiro, né? Uma coisa, nossa, que cheiro gostoso, nossa, que fedor do cacete, o que é isso? Ah, isso é uma merda. Nossa, esse cheiro gostoso, o que é? Oh, é uma carne assada no forno, que delícia. Imediatamente, os meus sentidos, por si só, né, aquilo que eu sinto no mundo, não é suficiente. Então eu preciso definir essas coisas. E eu preciso definir essas coisas com conceitos, com nomes, né? E tudo isso está numa reserva no passado. Então, os sentidos me obrigam a voltar ao passado. Ah, é vermelho. Esse livro tem uma capa vermelha. As páginas são brancas, de fundo branco, e as letras e as palavras são escritas em preto. Eu preciso saber tudo isso, senão os sentidos não fazem sentido para mim. O que significa fazer sentido, então? É que quando eu sinto alguma coisa, imediatamente isso aponta para algo. Ou seja, precisa fazer sentido. Sentir significa dar sentido às coisas. Então, isso também passa por um processo racional, né? Pelo baú de coisas que eu tenho. Então, sentir é um ato, é um verbo, é uma ação. Uma ação que o meu corpo faz o tempo todo. Não existe, digamos assim, um recesso nos sentidos. Os sentidos não tiram férias, nunca. Os sentidos não se afastam da gente, nunca. Os sentidos não ficam isolados. Os sentidos são a nossa totalidade. Eles representam a nossa totalidade. Eles estão presentes e eles atuam o tempo todo. Dormindo, acordado, andando, em reflexão.
em repouso, meditando, lendo, escrevendo, correndo, comendo. Não importa. Não importa. Os sentidos nunca cessam. Então você nunca deixa de sentir. Você sempre sente. E enquanto você e eu estivermos vivos, nós sentiremos. Sinto muito dizer isso, mas é verdade. Os sentidos não se afastam de nós em momento algum. Nunca. Então, se tem algo que é presente, que é nosso, juntamente com o nosso corpo, e que não se afasta de nós em momento algum, são os sentidos. Agora, a interpretação que eu dou para os sentidos, isso pode mudar. E muda. E aí, a gente fala muito de sentimentos. E a gente parece que conseguiu, ao longo da história, na nossa cultura, separar sentimentos dos sentidos e do sentir. Então parece que sentimentos são coisas nobres, são coisas assim, eu tenho um sentimento por você. E a gente não sabe direito o que é. Não é? Na verdade, o que a gente tem não é exatamente um sentimento sem saber o que é. É quando a situação que nos envolve nos coloca diante de questões que o nosso pensamento não consegue definir ainda. Como a gente não consegue definir muita coisa ainda hoje. Por exemplo, a gente não consegue definir felicidade. A gente não consegue definir amor. A gente não consegue definir liberdade. A gente não consegue definir justiça. Essas coisas todas ficam, esses substantivos se confundem. Ora parece que são emoções, ora são realidades, ora são frustrações. Parece que é sempre algo a ser alcançado. Assim como os sentimentos, que a gente não tem clareza do que se trata. Por isso que é importante a percepção. A percepção é a capacidade que eu tenho de reinterpretar as experiências, trazendo do passado uma memória e uma referência. E aí a gente meio que percebe as coisas. E a percepção é um ato que fica entre a atenção e a observação. Então, é quando a gente ainda não consegue mais ou menos definir com clareza. A gente está juntando as peças de um quebra-cabeça. Mas a gente mais ou menos tem uma visão daquilo. É como se a gente começasse a desenhar algo, um esboço que ainda não está claro. A percepção é essa capacidade que nós temos de trabalhar os sentidos juntamente na relação entre observação e atenção. E isso é importante para o pensamento. Porque tudo isso, na verdade, né, todas essas dimensões, elas vão para onde? Elas vão para o pensamento. E eu tenho que dar uma resposta. No final das contas, é disso que se trata. Responder. Né? Então, eu olho para esse objeto e vejo que tem um fundo, tem uma cor. O meu pensamento precisa responder. É vermelho.
E precisa responder de tal maneira que seja mais ou menos não, que seja plausível e que seja algo que eu tenha segurança do que eu esteja dizendo. Isso é muito importante. Então, o pensamento, os sentidos e a linguagem fazem parte também de um processo de civilização, de uma tentativa de construir algo que seja mais ou menos comum entre nós e que a gente possa conviver com isso e para que a gente não enlouqueça. E isso é muito importante. Então, a percepção é essa capacidade que eu tenho de trazer todos esses elementos e reinterpretá-los e dar a eles um novo sentido. Sentido no que diz respeito à direção. Não no sentido como pretérito perfeito, ou seja, aquilo que eu senti. Né? Os meus sentidos, eles são o elemento mais importante nesse processo. Eu estou no mundo e me vejo no mundo e me situo no mundo e conheço o mundo a partir dos meus sentidos. Eles são mais importantes do que o meu pensamento, por incrível que pareça. Porque eles fazem parte de algo que, sem eles, eu não consigo pensar. E não consigo identificar as coisas, entender as coisas, definir as coisas. E saber como as coisas são e onde elas estão. E por que elas estão aqui ou ali. O meu pensamento, a gente pensa que ele vai na frente. Não. Ele é sempre atrasado. Ele é sempre atrasado porque são os sentidos que primeiro dialogam com o mundo, com a realidade concreta. Eu acho isso fantástico. E a gente sempre se esquece disso. Se esquece da importância da atenção, mas principalmente da importância da observação. Né? Porque a observação ela é mais abrangente porque eu me permito observar. E a percepção é essa construção de algo que parece novo. Nesse conjunto entre sentidos, sentidos, atenção, observação e percepção, é onde a gente se situa no mundo. É como a gente se situa no mundo. Como a gente está nele. E nós estamos nele. Por mais que o nosso pensamento queira ir para outros lugares, e o nosso pensamento vai para muitos lugares. Aliás, nós, por incrível que pareça, a gente vive vários mundos. Vários mundos. Eu vivo esse mundo agora, nesse exato momento, nesse imediato, nesse presente. E, ó, detalhe, vou fazer um parênteses. Eu falo muito em imediato, porque imediato é um termo utilizado principalmente pelos filósofos que discutem a questão da dialética, que nós vamos, em algum momento, também estudar a dialética. O imediato, o agora, o presente. Né? Então, eu estou nesse mundo o tempo todo. Eu vivo esse mundo. Só que, ao mesmo tempo, na minha cabeça existe um outro mundo, que eu posso ir para qualquer lugar. Por exemplo, enquanto eu falo com vocês, eu posso simplesmente ficar em silêncio. E mesmo estando em silêncio, mesmo que eu fiquei em silêncio, estando aqui, por exemplo, eu fui para outro lugar. Eu fui para outro mundo. Eu fui, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Ou fui para minha cidade. Voltei para minha cidade, para minha casa. E me vi sentado ali. Então, o meu pensamento, ele não só cria mundos, como é possível que a gente viva ao mesmo tempo vários mundos.
O mundo do sonho, por exemplo, parece ser um outro mundo. Este que agora eu estou pode ser diferente do mundo do meu pensamento, que eu quero ir para outro lugar. E vou. E mais interessante que eu posso agora simplesmente, o meu pensamento pode me fazer estar no Saara, milhares de quilômetros daqui, atravessando o Oceano Atlântico, mas eu continuo aqui. Mas o meu pensamento pode estar para lá. E aí, parece que eu consigo transformar esse outro mundo numa realidade mais profunda do que este que eu estou vivendo aqui. Mas, mesmo que eu tenha essa autonomia de ir para qualquer lugar com o meu pensamento, eu continuo aqui. E os meus sentidos estão aqui, os meus sentidos não estão lá. Eu posso, com o meu pensamento, provocar os meus sentidos. Posso? Eu posso. Mas eu provoco sempre a memória deles, do que eu já senti. Agora, o que eu estou sentindo é absolutamente novo. Por isso que eu estou fazendo toda essa introdução, começando com o pensamento, falando sobre linguagem, falando sobre conhecimento, falando agora sobre esses pontos mais específicos e mais delicados, para a gente poder ter uma base de como é que a gente vai entender o pensamento crítico e o que significa isso. Como é que a gente lida com essa questão. E eu acho que eu espero ter minimamente colocado de maneira, não sei, eu espero ter conseguido ser claro sobre esses pontos que a mim são muito importantes porque fazem parte inclusive da minha formação, do meu estar no mundo, né? A partir de um determinado período da minha história, da minha trajetória, eu percebi, olha só, eu saquei, eu tive o entendimento de que essas coisas eram importantes para eu poder me situar no mundo. Não só me situar, mas entender por que eu estou aqui. E o que eu posso fazer? De que maneira eu respondo a isso que eu estou aqui? Porque um detalhe importante nisso tudo é que em todos os lugares onde eu estou, eu preciso dar uma resposta. Nem que seja com o meu pensamento apenas, mas eu preciso dar uma resposta. Essa resposta é como eu me situo e o que eu estou fazendo. E por que eu estou aqui? E por que todas essas coisas estão aqui? Parecem perguntas assim muito vagas, mas não são, porque a partir do momento que a gente começa a compreender, a entender a importância desses elementos todos, sensação, atenção, percepção e observação, e o que é o nosso pensamento, aí a gente mergulha em algo muito mais profundo. E a gente se abre ainda mais para o mundo, para compreender, que é disso que se trata. Entender o mundo onde nós estamos. Mais importante do que entender a nós é entender o mundo onde nós estamos. Eu não sou muito dessa onda de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Eu acho que não é por aí, não. Eu conheço a mim a partir do momento que eu deixo o mundo falar. Porque eu não sou nada sem o mundo e eu não sou nada sem as relações que o mundo me dá, que vocês me propiciam também, que a natureza me propicia. Eu espero ter contribuído um pouco mais para essa reflexão. Um abraço e até a próxima.